Olá pessoal, Resenha da Sete começando, o tema de hoje, Renda Brasil. Renda Brasil é que é um novo programa social e não é tão novo assim, né? É na verdade uma substituição do Bolsa Família, promovida pelo governo Bolsonaro. Bem, o que eu quero trazer para vocês, relembrando que a nossa intenção aqui, nosso objetivo sempre é gerar novos pensamentos, melhorar a capacidade de reflexão, né, e contribuir com vocês com novos elementos sobre os temas mais quentes da semana. Esse foi um tema bastante quente, bastante importante, porque ele teve uma repercussão muito menos por causa do programa e mais porque o presidente Bolsonaro deu uma, de certa forma, um pito aí no seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, dizendo que o valor que estava sendo proposto pela equipe econômica não era suficiente, porque ele quer chegar a um valor de R$300. Bem, o ponto aqui que eu quero trazer como um complemento das informações que talvez vocês já tenham escutado, lido, né, ouvido falar ou discutido o mesmo assunto, são três questões aqui. Acho que são três questões, né? Primeiro, um pouco do histórico desse Renda Brasil, ou que ainda vai existir, né, mas do Bolsa Família, com algumas características importantes que ele possui. E o segundo ponto é a questão da classificação. Que tipo de política pública é essa que é uma política pública que transfere recursos do governo diretamente para o bolso das pessoas que fazem parte do programa, né, que são os beneficiários. Bem, e finalmente, ao classificar essa tipologia também, né, fazer um comentário breve também sobre a questão do perfil. Que tipo de política pública é essa? Né? Uma política pública liberal, socialista, né? Vamos discutir isso também. Bem, vamos lá então por partes. Né? A primeira questão é o seguinte, um breve histórico. No governo ainda do Fernando Henrique, segunda metade da década de 90, né, o Fernando Henrique assumiu em 94, ele criou uma série de programas sociais que beneficiavam pessoas das camadas mais pobres da população brasileira, e esses programas eles eram programas separados. Então, por exemplo, você tinha o Vale Gás, você tinha algumas opções de programas sociais, as prefeituras cadastravam essas pessoas de acordo com uma série de critérios, e aí essas pessoas passavam a fazer parte desse banco de beneficiários. Bem, esses programas, esse conjunto de programas eram muito interessantes, né? Eram programas de transferência de renda e auxiliavam as pessoas mais pobres. Bem, o que o Lula fez quando assumiu o governo? Ele integrou esses programas. Ele integrou dentro de um guarda-chuva, né? Ele abriu um guarda-chuva chamado Bolsa Família e colocou todos esses programas do Fernando Henrique lá embaixo. O Lula criou um programa novo? Não. O Lula melhorou a operação desse programa, né? Porque quando você reúne várias frentes diferentes, né, de atuação dentro de um mesmo modelo e dentro de uma mesma, digamos, centralizando essa gestão, você economiza, por exemplo, com a questão operacional, né? E tem uma outra sacada também do Bolsa Família, que é o fim do entreposto, né? Eu estou chamando de entreposto. O que é o entreposto? Entreposto era o seguinte, o dinheiro saía do governo central, governo federal. Esse dinheiro, para esses programas, iam para os governos estaduais. Dos governos estaduais, redistribuídos para os governos municipais. E dentro das prefeituras, iam para as secretarias de assistência social, que as distribuía para as famílias cadastradas. Então, vocês podem imaginar que ao longo desse período, dessas etapas, né, esse dinheiro ia diminuindo, né? Sai 10 para o cidadão lá do governo central e chega efetivamente para ele 6, 5, né? De modo geral, metade chegava para o cidadão, porque uma parte ele se perdia na burocracia,
uma parte se perdia nos custos operacionais de fazer isso, e outra parte se perdia, nós sabemos, infelizmente, na corrupção. Bem, e finalmente também o problema era que nos municípios, as secretarias de assistência social, os prefeitos municipais, principalmente das cidades menores, usavam também esse tipo de benefício como barganha política. Então, o que eles fazem? Eles acabam com o entreposto e cria a ideia do cartão, né, do plástico, como se fosse um cartão de débito, cartão de crédito que as pessoas têm, né? Esse plástico foi entregue na mão dos beneficiários, e os beneficiários, então, o que eles tinham? Eles tinham um dinheiro que saía do governo central diretamente para as suas respectivas contas, né? E aí sacavam isso na caixa, sacavam nas lotéricas, enfim, é um programa que passou a fazer bastante sentido. Ele já fazia sentido com o Fernando Henrique, mas ele foi, digamos, modernizado e a operação dele foi aprimorada. Esse tipo de programa, na época, ele foi muito debatido, né? Porque diziam, por que eu vou entregar dinheiro? Entregar dinheiro de graça, né? Não, existiam várias outras condicionantes para participar do programa. Dentre elas, uma que eu acho muito relevante, muito importante, os filhos dessas famílias tinham que estar regularmente matriculados e passar de ano, estudar, etc. Então isso tinha essas condicionantes. Bom, esse programa ele se transformou num programa de Estado, né? E ele é um programa, se transformou num programa de Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí veio Dilma, não mudou, veio Temer, não mudou, veio agora Bolsonaro, a essência não mudou. Então, o Bolsonaro, o que ele quer fazer? Ele quer, de certa forma, ampliar um pouco esse programa e aumentar o valor destinado a ele. Isso é muito caro? Eu não tenho o dado do Renda Brasil ainda, né? Porque isso não está completamente fechado. Mas vamos lá, vamos fazer uma comparação. O Bolsa Família hoje, já disse, não sei quanto vai ser o Renda Brasil, mas o Bolsa Família hoje, ele representa aproximadamente 0,5% do PIB. 0,5% do PIB. E um outro dado importante é que ele atende 41 milhões de pessoas, que são 13 milhões e poucas mil famílias. Isso dá 41 milhões de pessoas quando você considera os filhos, né, toda a estrutura familiar. E um outro número interessante, não sei se você sabe, é que para cada R$1 investido no Bolsa Família, ou seja, R$1 transferido para uma família, esse R$1 ele volta para o PIB nacional, para o Produto Interno Bruto, né, ele gera riqueza. Então, de R$1 que se passa, ele retorna R$1,75. Esse é um número do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Até eu citei o IPEA no Atlas da Violência na nossa última resenha. Então, isso é importante por quê? Porque é uma política pública que transfere diretamente para as pessoas, ela movimenta as economias locais, salva com certeza a vida de muitas famílias, né? E ela retorna num formato de mais produtividade, ou, enfim, ela também ajuda a gerar riqueza para o país de modo geral e custa muito baixo. E aí vem o outro ponto que eu quero discutir aqui, que é a questão das tipologias das políticas públicas. Bem, eu já ouvi falar que Bolsa Família e agora o Renda Brasil, né, é uma política redistributiva. Na realidade, existem vários autores, o Bozeman, o Wilson, eu tenho que lembrar de todos eles, né, que fazem tipologias de políticas públicas. O que significa isso? Eles classificam uma política pública de acordo com o seu perfil, digamos assim, né? E eu quero trazer para vocês a tipologia de Lowy. Ela é muito simples e ela é fácil de ser compreendida. E, de novo, nós queremos agregar valor para suas discussões, certo? Então, então eu vou te ensinar também, vou te apresentar esse termo, porque ele é bem interessante. Na tipologia de Lowy, existem 4 tipos de políticas públicas: as regulatórias, as distributivas, as redistributivas e as constitutivas, tá? E o Lowy faz uma classificação a partir de 2 critérios bastante básicos e muito interessantes, né? Quais são esses critérios? Ele compara os benefícios, né? Os benefícios com os custos, né? Então, a partir dessa análise do benefício e do custo, ou seja, qual é o benefício que aquela política pública está levando à comunidade ou à população ou às pessoas, e qual é o quanto que ela custa.
né? E todas as vezes que se tem uma política pública que tem um grau de benefício, digamos, concentrado, ou um alto impacto de benefício e um custo difuso, ou seja, custo difuso significa o quê? Que muita gente paga, toda a sociedade paga. Esse tipo de política pública é classificado como uma política pública distributiva, tá? Não é redistributiva como alguns, às vezes até comentaristas, jornalistas falam. Mas dentro da tipologia de Lowy, ela é uma política pública distributiva. Então significa dizer que no nosso exemplo de hoje, o Renda Brasil ou Bolsa Família ainda, né? Vamos chamar já de Renda Brasil. O Renda Brasil é uma política pública distributiva, por quê? Porque ela gera um alto impacto, ela tem um benefício bem concentrado, e quando fala concentrado, significa que nós estamos, no meu exemplo, são 13 milhões de famílias, é muita gente, né? 41 milhões de pessoas no país. Mas ela significa o quê? Que ela está concentrada naquele grupo, tá certo? Então, quando a gente fala disso, um benefício concentrado naquele grupo e de alto impacto naquele grupo, com um custo que é difuso, ou seja, espalhado, essa é uma típica política pública distributiva. E, Luiz Renato, esse tipo de política pública, o que é? Ela é socialista? Que estilo que é? Bem, aí é uma discussão um pouco mais profunda, né? Mas veja que interessante, né? O governo Bolsonaro se arvora em dizer que ele é um governo liberal, né? Ou um governo considerado de direita. Para você saber um pouco mais sobre isso, vai acompanhando os nossos episódios aí do Esquerda e Direita, que sai toda quarta-feira, 19 horas, no nosso canal. Então, ele tem digamos, esse discurso. Mas esse tipo de política distributiva, né, esse tipo de política como o Renda Brasil, ele é uma política pública bem pouco liberal, né? Os liberais não gostam muito desse tipo de transferência direta, né? Então, ela tem um aspecto muito mais de social-democracia, também não é socialista, tá? Porque, por várias razões, mas ela tem um viés bastante social-democrata, e não muito liberal, né? A gente teria que aprofundar, teria que falar um pouco de Keynes, falar de alguns economistas aí, de algumas classificações, né? Mas esse tipo de política era muito vinculada com o chamado do estado de bem-estar social, né? Que é um conjunto de políticas públicas que oferecem para a sua população um mínimo de renda, de condições de vida, de saúde, de educação, de segurança, né? E, enfim, outras coisas. Eu vou fazer também um vídeo sobre isso um pouco mais para frente, né? De qualquer forma, quando Margaret Thatcher, lá na década de 80, assume o poder na Inglaterra, ela era uma liberal, ela deu um choque de liberalismo na Inglaterra, né? Que promoveu transformações radicais, muitas melhorias, mas ela também desfez esse tipo de política que existia na Europa. Mas nós temos que também olhar sempre nesse caso, com as nossas demandas, com as nossas necessidades. E tanto as políticas criadas por Fernando Henrique, depois transformadas no Bolsa Família, e certamente o Renda Brasil serão políticas públicas que ainda servirão de exemplo para muitos países, principalmente países mais pobres ou desiguais, como infelizmente é o Brasil. Então, eu quero agradecer a vocês e finalmente pedir para vocês se inscreverem. Se vocês acharam interessante essas curiosidades e essas informações que complementam esse tema para vocês, ao lerem as notícias vocês vão lembrar disso, né? Mande esse vídeo para outras pessoas, para os seus amigos, familiares. Dê o seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal e coloque o sininho. Esse é o nosso pedido, digamos, clássico dentro do YouTube, tá bem? De novo, muito obrigado, espero que tenham gostado e um forte abraço. Até a próxima resenha ou até nosso vídeo da quarta. Tchau!